Tudo bem, pessoal? Vamos aí para a terceira parte da aula do encontro 1 do ciclo 1 do 15º PIC da OBMEP para a turma de nível 3. O assunto da aula de hoje é inequações do primeiro grau com uma variável. Lembrando aí que essa é uma aula aí do polo Betim, da região MG01, nosso coordenador regional, o professor Jucione Nonato Costa, a nossa secretária regional do PIC, que resolve todos os nossos problemas aí, documentação, qualquer dúvida aí, ela está por dentro, é a Denise Gonçalves de Castro, e eu sou seu professor orientador, Carlos Eustáquio. Bom, vamos lá. Da mesma forma que a gente está fazendo com as outras aulas, sempre iniciamos com alguns problemas, né, para começar a pensar, ou quem já tem essa prática e já tem conhecimento na área, rever o assunto, né, da aula em questão. Esse problema aí é do Enem de 2014, né? Vocês aí em breve farão aí a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. É bom ver essas questões, né, ou rever algumas dessas questões até como forma de preparação. Um problema em relação de bagagens de mão da Agência Nacional de Aviação Civil é uma coisa real, tá? Uma aplicação da matemática, a gente pode dizer. Não vou lê-lo agora, vou deixar, se vocês quiserem dar uma pausa e ler e tentar resolver, tá? Não são problemas difíceis, nesse caso aí não é um problema complexo, tá bom? Temos mais um problema também do Enem, esse é mais interessante, que é uma coisa que ocorre muito em carros bicombustíveis sobre o consumo. O que é mais vantajoso, etanol ou gasolina? Tem uma relação, tá, com esse tipo de situação. Então, se você quiser dar uma pausa e tentar resolver, vai ser bem interessante, mas eu vou resolver mais ao final. E um problema 3, que é lá do portal da matemática, tem a ver com comparação de áreas e essa medida aqui desse retângulo, tá? Ela está em função de um valor x, essa medida desse triângulo está em função de um valor também, o mesmo valor x. Tudo bem? Bom, vamos lá. Forma de uma inequação do primeiro grau com uma variável, né? Geralmente a gente trabalha com variáveis reais, né? E toda inequação do primeiro grau com uma variável pode ser escrita de uma dessas formas de desigualdade aqui. Inequação, desigualdade, tudo bem? AX maior que B, ou AX maior ou igual a B, ou AX menor que B, ou AX menor ou igual a B. A e B sendo números reais, A diferente de zero, porque eu não quero multiplicar a variável por zero, senão eu vou ter aqui zero, né? Vou anular um membro aqui da desigualdade, sendo x a variável da equação. Bom, esse pode ser um número natural, essa variável, pode ser um número inteiro, né? Pode ser um número racional, pode ser um número real, tá bom? Pode ser um número irracional, tá? Também aqui nós temos o universo das soluções, né? O universo dessa variável. E essa variável e o conjunto solução de uma equação, geralmente ele é infinito, tá? Principalmente quando a gente está falando de números reais, né? Claro que se for números naturais, ele pode ser infinito também, mas a gente pode limitar o conjunto, tá? Ou números inteiros, a gente pode limitar um conjunto. Aqui tem alguns exemplos de inequações do primeiro grau. A gente não vamos focar na parte mecânica, né? Vamos focar aí nos conceitos, nas propriedades, em algumas propriedades importantíssimas, né? 6x menos 8 maior ou igual a 16, 3 vezes a soma x mais 1, tá? Menos 5 menor que 4 vezes a soma x mais 7, mais 2 no caso, 0,3x mais 5 maior que 7 menos 2,35x. Alguns exemplos bem simples de inequações, tá? Do primeiro grau com uma variável.
Bom, o que a gente pode operar ambos os membros de uma desigualdade, sendo que não vamos alterar o sinal dessas desigualdades, tá? Vamos lá. Duas propriedades aqui de operações a ambos os membros de uma desigualdade que não alteram o sinal dessa desigualdade. Se adicionarmos o mesmo número real a ambos os membros de uma desigualdade, então os membros continuarão desiguais, conservando-se o sinal dessa desigualdade. Vou dar dois exemplos. Eu vou dar os dois exemplos. Por exemplo, esse exemplo 1 e 2 aqui. Tem o menos 7 e 3. Somei 2 a ambos os membros da desigualdade. Ora, menos 7. Menos 7 mais 2 é menos 5. 3 mais 2 é 5. Não alterou o sinal. Fez sentido? Por exemplo, aqui, ó, 8 é maior que 1. Subtrair 5 ou somei menos 5 a ambos os membros dessa desigualdade. 8 menos 5 é 3. 1 menos 5 é menos 4. O sinal conservou-se aqui. Tudo bem? Bom, a gente pode fazer isso aí geometricamente, demonstrar isso geometricamente. É muito simples. É simples, realmente simples isso aí, tá? Se multiplicarmos ambos os membros de uma desigualdade pelo mesmo número real positivo, então os membros continuarão desiguais, conservando-se o sinal da desigualdade. Por exemplo, esse exemplo 3 e 4 aqui. Olha só, menos 9 é menor que menos 3. Menos 9 está à esquerda de menos 3 na reta real. Certo? Multiplicando os dois membros pelo mesmo número real positivo, menos 9 vezes 2 dá menos 18, menos 3 vezes 2 dá menos 6, a desigualdade continuou. Né? Ou seja, não se alterou a desigualdade, porque menos 18 é menor que menos 6, menos 18 está à esquerda de menos 6. Mesma forma, peguei um número positivo e um negativo aqui. Tá certo que aqui são exemplos, né, gente? Mas isso aqui, no material, vocês podem verificar a demonstração, tá bom? Então vamos lá. 6 é maior que menos 5? 6 vezes 3 é maior que menos 5 vezes 3. Por quê, né? 6 vezes 3, 18. Menos 5 vezes 3, menos 15. E 18, que é um número, né, positivo, é evidente que é maior que menos 15, que é negativo. 18 está à direita de menos 15 na reta real. Bom, isso, então, a gente pode fazer para isolar, né, a incógnita, né, a variável da desigualdade, tá? Da inequação, no caso. A gente pode realizar essas operações. O que mais? Agora vamos às operações que alteram uma desigualdade. Vocês já devem ter visto aí, né, já devem ter estudado o que altera uma desigualdade. Bom, se multiplicarmos ambos os membros de uma desigualdade pelo mesmo número real negativo, então os membros continuarão desiguais e teremos uma alteração do sinal da desigualdade. Então, se eu multiplico ambos os membros por um número negativo, número real negativo, então a gente vai ter uma alteração do sinal da desigualdade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, o menos 7 é menor que menos 4. Né? Menos 7 está à esquerda de menos 4. Multipliquei ambos os membros por menos 2. Observe que eu já o quê? Alterei o sinal. Porque se eu multipliquei, olha só, por que eu já fiz essa alteração de sinal aqui? Olha, era menor, agora ficou o quê? Maior. Menos 7 vezes menos 2 é 14. Menos 4 vezes menos 2 é 8. Ou seja, aqui já está, já tivemos essa alteração, porque isso é 14 e isso aqui é 8. Então, verifiquem que realmente altera o sinal, o produto de um número negativo por ambos os membros de uma desigualdade. 6 é maior que menos 1, certo? Um número positivo e aqui um número negativo. Multipliquei por um número real negativo. Na verdade, um número real negativo qualquer, tá, gente? Aqui é só um exemplo. Estamos com exemplos aqui. Olha, 6 vezes menos 3, menos 18. Menos 1 vezes menos 3, olha só, é 3. O 3 é maior que menos 18. O 3 está à direita de menos 18 na reta real.
Então, aqui, quando eu multiplico aqui por um número negativo, eu já altero o sinal da desigualdade. Tudo bem? Isso é importantíssimo, tá? Para resolver as inequações. Uma coisa que eu vou falar, né? Vou falar disso agora, eu já vou ir para o problema motivador. Uma coisa importante que você deve determinar é o conjunto universo das soluções de uma inequação. Você tem que ver se aquele conjunto estará dentro dos números naturais, né? Se tem um limite superior, se tem um limite inferior. Tudo bem? Porque senão você pode resolver a equação e determinar a solução erroneamente. Você tem que saber se o conjunto, o universo, igual eu já expliquei nas equações, né, ele está em qual conjunto numérico? São os números reais, né, um problema financeiro, ele só tem só números racionais, né, não negativos e que tem no máximo duas casas decimais, por exemplo, problema financeiro, né? A nossa moeda. Tem que verificar. É de um problema de geometria, tem a ver com medida de segmento. Então, tem que ser um número positivo, né? Área tem que ser positivo também, área. Então, porque se a área é zero, então é o único ponto. O elemento que nós estamos tratando não é um triângulo, não é um quadrilátero, não é um polígono, né? Se a área é zero, é o único ponto. Então nem é um polígono, podemos, se a gente pode dizer assim, né, se tem área zero. Na verdade, nós estamos tratando de um ponto só, né? Bom, então vamos ver esse problema do Enem da prova do Enem de 2014. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não poderá ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Está aqui. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Vamos lá. Vamos resolver. Olha o que eu fiz aí para a gente resolver esse problema. Tá? Eu fiz aqui o sólido, né, que é o paralelepípedo, certo? No caso aqui, um paralelepípedo retângulo, né, que é o que está dizendo aqui no enunciado do problema. Então, vocês podem verificar o seguinte, ó, que, por exemplo, esse segmento e esse segmento, na verdade, eles são, né, quando a gente volta aqui para o sólido, eles são uma única aresta, né? Por exemplo, essa face aqui, né, que aqui no caso é um retângulo, né, é oposta a essa quando a gente está tratando do figura tridimensional. Tudo bem? Então, observe que esse segmento, esse e esse, quando a gente vem aqui para o sólido, todos medem quanto? 24 centímetros. Ó. Todos são congruentes. Eu posso até fazer um risquinho aqui, ó. Esse, né? Ó, esse, tá vendo? Na verdade, esse aqui são a mesma aresta lá. E no caso, esse e esse são a mesma aresta aqui no desenho. No caso, esse e esse são a mesma aresta no desenho. Tudo bem? Agora, observe o seguinte, olha. Que esse polígono e esse são congruentes. E aqui eles são faces opostas, tá? Então, vocês também podem observar que isso aqui é congruente a isso, que é congruente a isso, que é congruente a isso, que é congruente a isso aqui. Tudo bem? Bom, e esses outros aqui, ó, são todos congruentes, né? Nem precisa pensar no sólido lá, basta aqui mesmo
planificação dá para ver que é tudo retângulo, né? Bom, então se aqui é 24, aqui é 24, então, ó, esse 90 total, aqui também é 24, a gente tem que, para saber esse segmento aqui, a gente tem que subtrair 24 e 24 novamente, ou seja, subtrair quanto? 48, né? Aí, ó, x, vamos chamar esse aqui de altura aqui. Vamos dizer aqui que a altura é x, tudo bem? Vamos dizer que aqui a largura aqui é 24 centímetros, certo? E vamos dizer aqui que o comprimento, vamos chamar de comprimento aqui, né? É 90, né? Menos 24, certo? É centímetros. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá, ó, 24 com 24 dá 48, 90 menos 48, então isso aqui vai dar 42 centímetros, né? Então, o que importa aqui pra gente? O maior valor possível para x. O maior valor possível para x. E está dizendo o quê? Que a altura, a medida da altura mais o comprimento, a medida do comprimento mais a medida da largura não pode ser superior a 115 centímetros. Ou seja, se não pode ser superior, é o máximo, né? É evidente, gente, que x ali, x tem que ser o quê? Maior que zero. É verdade? Ou podemos escrever assim também, né? Concorda comigo? Zero menor que x, né? X maior que zero. Então, o que nós temos que fazer aqui? Como que a gente monta isso aqui? Ora, vamos lá. X, que é essa medida, mais 24, mais 42. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 115. Quanto que dá 24 mais 42? 66. Menor ou igual a 115. Subtraindo 66 a ambos os membros, a gente tem que x é menor ou igual, no caso aqui, a menor ou igual a 49 centímetros. Então, essa é a medida máxima para x. E lembrando que x tem que ser maior que zero, senão a gente não tem o paralelepípedo, né, gente? Então, a alternativa correta, a alternativa é. Tá bom? Um problema interessante, né? Envolve equações do primeiro grau com uma variável. Vamos lá. Vamos aí para o segundo problema. Um motorista de um carro flex bicombustível calcula que, abastecido com 45 litros de gasolina ou com 60 litros de etanol, o carro percorre a mesma distância. Olha só, 45 de gasolina ou 60 de etanol e percorre a mesma distância. Chamando de X o valor do litro de gasolina e de Y o valor do litro de etanol, a situação em que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol é expressa por... interessante, hein? Abastecer com gasolina é melhor, né? É economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol. Bom, gente, então vamos pensar aqui no gasto. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos pensar aqui no gasto com gasolina e no gasto com etanol, porque economia tem a ver com isso, né? O preço da gasolina, do litro de gasolina é X, certo? E o de etanol é Y. Quanto que ele vai gastar para abastecer 45 litros de gasolina? Ora, 45 que multiplica quem? Que multiplica X. Isso aqui, ó, é o gasto com gasolina, GG, vamos dizer assim. Quanto que ele vai gastar para abastecer 60 litros de etanol? 60 vezes Y, que é o litro do etanol, né? 60 multiplicado por Y. Isso aqui é o gasto que ele vai ter com etanol.
Então eu quero saber o seguinte, a situação em que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa, ou seja, ele vai gastar o quê? Mais ou menos? Menos, não é verdade? Então, se ele vai gastar menos, o gasto com gasolina tem que ser menor do que o gasto com etanol. Pronto. Praticamente resolvido nosso problema. Verifique o seguinte, que todas as opções têm x dividido por y. O que nós vamos fazer? Olha, gente, y e x tem que ser, né, positivos. Então, eu posso multiplicar e dividir aqui tudo, né, pelo mesmo número. Então, ó, vou dividir ambos os membros aqui por y, que é positivo. Então, vai ficar 45x dividido por y, que é menor que 60. Dividir ambos os membros por y. Quem está me atrapalhando? 45. Vou dividir ambos os membros por 45. X dividido por y, dividindo por 45, vou simplificar aqui com 45, menor que 60 por 45. Bom, de cara, a gente nem precisa resolver. De cara eu já descartava A e a B. E com o sinal aqui, já dava para descartar quem também? A C e a D. Vocês concordam comigo? Então, o que acontece aqui, né? Acontece o seguinte, que basta agora a gente simplificar aqui, né? Vamos simplificar por 15, tá? 15. E aí a gente tem que x dividido por y é menor que 4 terços. Alternativa é. Tudo bem, pessoal? Relativamente, né? Mais ou menos, né? Vamos lá, pessoal. Vamos passar então para o próximo problema. Problema motivador 3 aí, né? Para a gente falar sobre equações do primeiro grau com uma variável. Para que valores inteiros de x a área do retângulo é menor que a área do triângulo? Vamos lá. Vamos lá. Para que valores inteiros, gente? Para que valores inteiros de x a área do retângulo é menor que a área do triângulo? Olha só, hein? Valores inteiros. Né? No caso lá, nos outros casos a gente não precisou ter essa preocupação, né? Aqui, só que no caso eram números positivos, né? As variáveis. Então vamos pensar um pouco nisso aí. Nós queremos que a área do retângulo, tá? Vamos lá. Nós queremos que a área do retângulo seja menor que a área do triângulo. Primeiro, então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Desculpa. Primeira coisa, na verdade, que a gente vai fazer é o seguinte. 3x é o quê? 3x tem que ser um número positivo. De cara, medida de retângulo. Então, x é positivo. Tá? Primeira coisa que é isso. X é um número positivo. Não ficou legal a minha desigualdade aqui. Bom, x é um número inteiro também, né? Valores inteiros de x, tá? Agora, próximo passo aqui para a gente entender o problema. Eu quero que a área do retângulo seja menor que a área do triângulo. Tá? 4x mais 9 também tem que ser positivo, né? 4x mais 9 também tem que ser positivo. Vamos fazer essa anotação aqui. É uma medida de um triângulo, né? 4x tem que ser menor que menos 9. Nem preciso me preocupar. Né? X é maior que menos 9. Né? X maior que menos 9 quartos. Por que eu
eu não me preocupei com essa aqui. Porque se x é positivo, x já é maior que isso, né? Então, isso aqui a gente pode descartar, tá bom? Pode descartar isso aqui. Bom, vamos focar só nisso. X tem que ser um número positivo, que serve tanto para o lado do retângulo, quanto para o lado, a base aqui desse triângulo, tá bom? Bom, área do retângulo. Vocês lembram? Cálculo da área do retângulo? Como calcular a área do retângulo? Medida da base, que é no caso 3x, vezes a medida da altura, que é 4. Área do triângulo. Medida da base, que no caso é 4x mais 9, vezes a altura do triângulo. Está aqui identificada a medida 5 unidades de medida. E isso tudo dividido por 2. Bom, 3x vezes 4, 12x, né? 12x. 4x vezes 5, 20x. 9 vezes 5, 45, né? Isso dividido por 2. Multiplicando ambos os membros da inequação por 2, né? Nós vamos ter aqui... vamos simplificar um pouco os cálculos. Fazendo as contas aí, vocês vão chegar a 4x menor que 45. Ou seja, x menor que 45 quartos. Tudo bem? 45 quartos dá 44 dá 11, 1 dividido em 4 dá 25, né? 0,25. Então, x menor que 11,25. Para que valores inteiros de x, a área do retângulo é menor que a área do triângulo? Ó, o que acontece? Se x for menor que 1,25 inteiro, né? Então, esse retângulo vai ter área menor que esse triângulo. Ou seja, né? X pertence a esse conjunto aqui. Ó. Não vou falar que é zero, x é zero, de forma alguma. Né? X pertence a esse conjunto aqui. Ó. Porque eu já estou trabalhando com o conjunto universo. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Cuidado com essa solução aqui, ó. Cuidado com essa solução aqui, ó. Nesse caso, tá? Eu vou alertar vocês para essa solução, ó. Por quê? Você tem que especificar. Você não pode escrever só isso aqui, né? Você tem que especificar. X pertence a N ou a Z, tal que X está entre 0 e isso. Pode ser. Ou você pode pôr aqui de forma direta, x, quais são os x? É 1 ou 2 até quem? Menor que 11,25, 11. Tudo bem, gente? Então, isso aqui, x pertence a esse conjunto, é uma solução. Eu poderia só escrever solução, né? De uma forma, eu poderia só enunciar aqui os números, tudo bem? Então é isso, um problema aqui geralmente os problemas de geometria nos dão um pouquinho mais de trabalho, tudo bem? Bem, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Como eu já falei para vocês, na hora que eu escrevo lá na planilha digitalizadora, a letra não fica 100%, né? Então, espero que vocês tenham entendido e gostado, tá bom? Tudo de bom para todos.